Cordiais saudações. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Rodrigo Narciso, sou aqui integrante da rede do Conexão Inovação Pública, RJ. Essa oficina é uma das ações do Conexão, né? Então, o Conexão, ele é uma rede de inovação que reúne pessoas interessadas no tema da inovação do setor público. Então, podem ser servidores públicos, empregados públicos, pessoas do setor privado, pessoas que estão interessadas nesses assuntos relacionados ao setor público. Todo mundo é bem-vindo a participar das ações do Conexão, né? Nós somos uma comunidade de pessoas e esse próprio evento aqui também é uma colaboração. Então, agradeço muito a Eliane Dias aqui, da 7RN, que está aqui conosco, o pessoal da GD Faz, que nos cedeu aqui esse link aqui do Zoom para a gente poder fazer nessa oficina. Então, inovação tem tudo a ver com colaboração, com parceria, com trabalho em conjunto. Então, o tema dessa oficina, então, ela vai ser uma atividade bastante prática. Essa parte inicial, ela é uma parte mais expositiva, que depois nós vamos disponibilizar para qualquer pessoa no canal do Conexão no YouTube. Para quem está aqui presencialmente, ao vivo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença que está aqui. Vão ter uma coisa diferencial, que é a parte prática, e também vão ter o certificado de participação. Então, não deixe de preencher o formulário de presença e avaliação, que nós vamos disponibilizar no final dessa oficina, para que vocês possam receber seu certificado e todo o material dessa oficina, tá? E o nosso tema aqui hoje, já vou compartilhar aqui a minha tela, né, é justamente essa questão da gente trabalhar com objetivos e metas, tá? Então, essa primeira parte vai ter uma parte mais expositiva, e depois a gente vai responder algumas dúvidas e fazer algumas atividades práticas, tá? Então, nessa parte positiva, né, a gente está só cortando o som, né, nesse momento, só para a gente poder fazer a gravação aqui dessa parte inicial, dispositiva, mas depois a gente vai dialogar, vai conversar bastante, podem escrever no chat qualquer dúvida, porque a ideia é que a gente, nessa 1h30, a gente tenha muita interação. Então, uma coisa que é muito comum relacionado a todos nós que estamos em organizações, né, independentemente da nossa posição na hierarquia ou dentro da organização, é trabalhar com objetivos e metas, né? Ainda mais assim, chega um novo ano, né? Quais são as metas para 2022? Quais são as metas para o próximo ano? Seja a nível de organização, seja até nível individual mesmo. Então, o objetivo da oficina é apresentar uma ferramenta e uma forma de ajudar a construção desses objetivos e metas, utilizando um Canvas de declaração de reconhecimento, tá? Então, como já tinha dito, né, essa aqui é uma ação promovida pela nossa rede, Conexão Inovação Pública, RJ. Né, essa foto aqui, ela é do primeiro evento do Conexão, que foi feito em 6 de julho de 2018. Então, desde então, o Conexão tem trabalhado, tem participado com mais de 15 mil pessoas impactadas pelas ações da rede. Então, a gente vai ter várias ações esse ano, e essa aqui é a segunda ação, na verdade. Nós já tivemos uma ação anterior, que foi uma oficina de jogos sérios, e agora a gente está tendo essas oficinas aqui hoje. Então, indo direto ao assunto, a ferramenta que a gente vai apresentar aqui é o Canvas de declaração de reconhecimento. Então, ele é uma ferramenta cujo objetivo é auxiliar a criação de objetivos e metas coerentes, significativas, alcançáveis e monitoráveis. Então, o grande desafio é fazer meta, fazer planos. Não é difícil. A questão é você conseguir criar um plano de objetivos e metas que eles sejam realmente, que façam sentido, que sejam algo que não seja uma coisa meramente aspiracional, que seja uma coisa que possa ser factível de ser alcançada, se é uma coisa que tem que ser medida e monitorada para saber se a gente está no caminho certo ou não, e ela tem que ser significativa. Nesse sentido, esse Canvas ele utiliza como base dois elementos e duas ferramentas ou maneiras de pensar, vai depender da perspectiva de cada um, que é trabalhar um pouquinho com o elemento de propósito e de reconhecimento, trabalhando muito na lógica do Simon Sinek, que ele é muito conhecido, né, um consultor muito conhecido na lógica do círculo dourado, na criação de propósito tanto para organizações como para equipes e como para pessoas, e também um pouco da lógica dos fundamentos do chamado OKR, Objetivos e Resultados Chaves,
que é uma maneira de você criar, uma forma de você criar métricas de você medir algo, tá? Que seja significativo para alcançar um determinado resultado, tá? Então, eu vou começar trazendo, né? Essa aqui vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar, de como a gente então alinha uma questão importante, que é o reconhecimento, com elementos em que a gente possa ser utilizado para a gente criar, né? Então, o primeiro reconhecimento é, né, como nós queremos ser reconhecidos. Então, eu peguei um exemplo, né, muito conhecido, né? Vou pegar o caso do Usain Bolt, né? Grande velocista, recordista mundial olímpico. Então, ele tem uma proposta de reconhecimento, né? Um reconhecimento maior, né? Ser reconhecido como recordista mundial dos 100 metros rasos. E está ligado a um alinhamento estratégico ou um alinhamento de propósito, se a gente leva para o campo pessoal, né? Ou seja, chegar o mais rápido, mais próximo possível do limite humano entre os velocistas, né? E o responsável por isso é o próprio atleta, né? O próprio Bolt. E tem uma data ali, e ela não é à toa, que é até o final de 2009. Será que ele consegue? Claro, quando a gente está falando de reconhecimento, nós estamos falando de um elemento que tem um aspecto pessoal, mas pode ser também de uma organização, que está relacionado a como nós queremos ser vistos pelas outras pessoas e como nós queremos ser vistos e valorizados. Ninguém quer ser reconhecido uma coisa ruim. Então, quando a gente traz primeiramente o elemento de você trazer o primeiro objetivo da questão do reconhecimento, você ajuda a criar o quê? Uma conexão mais pessoal e uma conexão de maior significado em relação ao que você está fazendo ou aquilo que você está entregando como fruto do seu trabalho. Então, o aspecto do reconhecimento, como eu quero ser visto, como eu quero ser reconhecido, ele tem um elemento muito forte de criar o quê? Significado, como nós vimos no slide anterior. Claro, é suficiente? Não. Mais do que ter reconhecimento, tem uma questão importante que é o comprometimento. É muito fácil a gente querer ser reconhecido. A questão é que você tem que se comprometer. Então, o compromisso ele tem 3 elementos, como está nesses cards amarelos. Então, o primeiro é o alinhamento de estratégia. Se esse reconhecimento está ligado a uma instituição ou se ele está ligado ao seu propósito pessoal. Então, não é qualquer coisa. Então, se é o fruto do meu trabalho numa organização, qual é o alinhamento disso com o que a gente quer de objetivo maior? Então, isso é muito importante. Uma das grandes críticas que acontecem em planos estratégicos é que as pessoas olham, trabalham em organizações, olham o plano estratégico e falam, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Ah, mas isso aí, o que eu faço não tem nada a ver com isso, eu estou totalmente fora da estratégia. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Todo mundo, independentemente do que faça, independentemente da posição que tenha, está contribuindo de alguma forma para essa estratégia. E o compromisso é pessoal. E compromisso é, eu sou responsável por buscar o meu reconhecimento. Então, tem que ser muito claro a responsabilidade, o comprometimento. E, claro, se você está estabelecendo um alvo de conhecimento, você tem que colocar para si, né, ou um comprometimento, se for uma equipe, uma data para chegar aqui. Né? Então, eu quero ser maconheiro. Não sei. Não sei quando. Um dia desses. Se você não tem uma clareza de responsabilidade e uma clareza de marco temporal, a tendência é que você abandone essa pretensão de reconhecimento e não chegue a lugar nenhum. Então, o primeiro elemento é o que a gente chama de compromisso, ou comprometimento. Tudo bem. Se a gente está querendo se reconhecer, isso tem que ter um elemento crível que tem que ser testado. E tem que ser uma coisa que você tem que ter claramente qual é o seu ponto de chegada, que são as cartas azuis. Então, aqui nesse exemplo do Bolt, você tem, né? Qual é o verbo? Então, a meta, né, é correr os 100 metros rasos em um tempo abaixo dos 9 segundos e 60 centésimos. Ótimo. Veja, dos 9,60. Então, veja que você estabelece claramente um verbo, impulsionar para a ação, estabelece um indicador, ou seja, que pode ser algo mensurável ou uma evidência. Você estabelece uma meta de chegada e você estabelece também o quê? Um índice, né? Uma coisa muito importante de como é que você quer chegar e qual é o resultado que você quer. E, claro,
Se eu tenho compromisso e eu tenho a minha meta, eu tenho que garantir que esta meta está sendo monitorada para saber se eu consigo ou não, ao final do meu ciclo, ou até a minha data limite de compromisso, conseguir chegar nesse resultado. Tá? Então, no caso, você precisa também não só criar a meta, você tem que ter algum instrumento, né, de monitoramento dessa meta, desse indicador, e também qual é a periodicidade de monitoramento. Então, no caso, você pode ter, né, você vai estar monitorando o tempo, seja de treinamentos ou de competições, a cada mês, para ver a evolução e saber o que é preciso fazer em termos de ajuste de treinamento, de agenda de competições, de alimentação, para que esta meta consiga chegar. Nesse exemplo aqui, isso aqui é factível porque em 2009, no Mundial de Berlim 2009, o Bolt ele quebrou o recorde mundial correndo a 9,59, que é o atual recorde mundial. Então aqui ele cumpriu de maneira exemplar aqui a meta dele, o objetivo, e ele conseguiu ser o reconhecimento. Um recordista mundial de 100 metros rasos, e o recorde permanece até hoje. E foi o primeiro homem, inclusive, a correr abaixo da marca de 9,60. Então, esse aqui é um exemplo muito claro do que a gente quer construir. Ou seja, então, quando a gente está construindo uma meta, um objetivo, ela pode ser altamente modesta, como ela pode ser altamente ambiciosa. Isso aqui é uma meta, é um objetivo de reconhecimento altamente ambicioso. É uma meta em que, de 7 bilhões de pessoas no mundo, apenas uma única pessoa conseguiu até hoje. É altamente ambiciosa. Mas quais são as características dela? É factível de ser alcançada. Ela tem clareza do compromisso de quem é responsável por obtê-la. Ela é clara naquilo que se quer chegar e você tem que ter instrumento de monitoramento. Dito isso, o Canvas ele ajuda justamente a ser uma ferramenta simples para que vocês consigam criar esse tipo de reconhecimento e vocês possam criar os seus indicadores e metas, seja a nível de uma organização inteira, perdão, seja a nível de equipe, seja seu nível pessoal. Você pode utilizar esse Canvas para você fazer qualquer coisa, de uma maneira simples, enxuta, feita em equipe, subordinado, chefia, de maneira pessoal, criar um plano pessoal, não importa. O importante é que ela seja bastante simples e bastante concisa de fazê-lo. Então, o Canvas ele é organizado da seguinte forma, tá? O primeiro elemento que está nesse quadrado vermelho é o reconhecimento. Então, o reconhecimento é um objetivo organizacional ou pessoal que representa uma conquista visível para si mesmo ou para outra pessoa. Então, você pode falar o seguinte: eu quero que o meu órgão público seja reconhecido como um exemplo na área de integridade pública. Ótimo. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas ao meu redor como uma pessoa que cuidou da minha saúde, né? Sou uma pessoa mais saudável, mais feliz. Está valendo. O reconhecimento, primeiro reconhecimento é seu autorreconhecimento. Como eu quero me ver e como eu quero que as pessoas me vejam. Então, por isso que o elemento do primeiro objetivo está relacionado a essa parte. Então, aqui nesse exemplo, você tem, né? Então, a pergunta norteadora para preencher esse campo, como todo Canvas, ele é um roteiro de preenchimento. Então, como é que nós queremos ser reconhecidos pelas outras pessoas? Esse objetivo ele tem que ser qualitativo. Então, nesse exemplo, o reconhecimento é que nós queremos ser a área que oferece os melhores serviços digitais para a sociedade, né? A transformação digital está aí, é um desafio, né, para muitos órgãos públicos. Então, isso aqui é um elemento de reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos como os melhores serviços digitais, seja a nível de uma prefeitura, de uma secretaria, de um ministério, de uma agência reguladora, não importa aonde está seu contexto. É uma meta de reconhecimento. Eu quero que no final de ciclo nós possamos ser reconhecidos e celebrar, né, essa conquista. Como falei, a declaração de reconhecimento ela tem que ter um comprometimento. Então, ou seja, quem fará e até quando ela deve ser alcançada. E um alinhamento estratégico com propósito, que são esses campos em amarelo. Então, ou seja, então o reconhecimento ele não tem que ser algo, ele não pode ser algo etéreo. Ele tem que ser algo que ele tenha alinhado e que ele faça sentido para o esforço que você está colocando nele. Novamente,
se eu estou criando uma meta dentro de uma equipe, dentro de uma organização, qual é o alinhamento com a estratégia? Qual é o alinhamento com o plano setorial? Qual é o alinhamento com a política de Estado? Isso é fundamental. Senão, porque você pode falar assim, mas eu quero ser reconhecido como o melhor criador de origami. Ok, pode ser um bom reconhecimento pessoal, mas isso não jamais pode ser a sua proposta de reconhecimento dentro de uma organização, a não ser, claro, que a sua função naquela organização seja fazer origami. Caso contrário, o seu reconhecimento tem que estar alinhado com a estratégia da organização. Então, nesse exemplo, o primeiro elemento que você pensa é a questão relacionada, tá? Para você fazer o seguinte, tá? Avaliar a satisfação nos serviços digitais, tá? Detalhe, esse objetivo aqui não foi escolhido à toa. Esse objetivo, na verdade, para quem deve estar reconhecendo, está na estratégia de governo digital, no decreto que estabelece a EGD para 2020 e 2022, tá? É uma política de Estado, inclusive, tá? Então, o segundo elemento é o seguinte: quem é o responsável, né? Qual é a área, a pessoa responsável por alcançar o reconhecimento? No caso, aqui nesse exemplo, nós estamos falando de mover toda uma equipe, toda uma secretaria, que pode ser de um ministério, pode ser de uma secretaria estadual, né, relacionados a buscar esse objetivo. E eu estabeleço uma data. Novamente, se você não tem um marco, se você não tem um ponto de chegada temporal, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que tenha qualquer data será sempre prioritário a ser feito, vai ter sempre precedência sobre qualquer coisa que não tenha uma data. Se eu não tenho data, eu não tenho prazo para entregar, então isso pode ser postergado infinitamente. Então, a data é fundamental e ela é mais do que um simbolismo. Ela é um elemento temporal que tem que ser perseguido. Tá? Uma outra coisa importante é o seguinte: então, uma vez que eu estabeleci o meu objetivo de reconhecimento e meu elemento relacionado ao comprometimento, a gente precisa ter o quê? Uma ou mais metas claras que indiquem que esse reconhecimento, esse objetivo pode ser alcançado e medido, além de seus requisitos de qualidade. Essa união do objetivo de reconhecimento, que é qualitativo, com o elemento quantitativo, ela é a lógica por trás dos objetivos e resultados chaves, o que a gente chama de OKR, tá? Então, quando a gente está criando o OKR, tá? Nós estamos criando o quê, na verdade? Nós estamos criando um objetivo aonde a gente quer chegar, novamente, e ele pode ser um objetivo modesto ou pode ser um objetivo altamente ambicioso, não há problema nenhum, mas você tem que ter clareza qual é o resultado que você vai medir. Para o mesmo objetivo, você pode ter várias metas. O importante, e aí, como o John Doerr fala, e até o próprio título do livro dele, né, Avalie o que importa, ele fala, o importante não é a quantidade, é a qualidade. É ter a clareza que o que você está medindo seja realmente relevante para você alcançar seu objetivo. Tá? Caso contrário, não vale a pena. Então, tem uma estrutura, que é uma sugestão nesse Canvas, que ajuda a criar isso. Então, quando eu estou criando indicador e meta de reconhecimento, eu estou criando 4 elementos. Primeiro, um verbo, no infinitivo. Então, o verbo ele pode ser aspiracional, ele pode ser um marco alcançável ou representar uma entrega realizada. Então, você pode, inclusive, utilizar isso para entregas de projeto, por exemplo. Você pode utilizar isso para você alinhar com essa equipe de um projeto, por exemplo. Ou para você fazer uma meta relacionada a um objetivo estratégico, a um plano setorial, a um Canvas mais pessoal. Não importa, tá? Qualquer modelo ele vai servir para isso, tá? Então, no caso aqui, a gente quer aumentar, né, o indicador. Então, o indicador ele tem que mostrar que esse reconhecimento é observável ou mensurável. Ou seja, o índice de satisfação com serviços digitais. Lembra? O meu objetivo ali, e que diz que eu estou sendo reconhecido por ser uma área que presta bons serviços digitais, é a satisfação do usuário. Então, ter como indicador a satisfação dele é fundamental. Claro, eu tenho indicador, mas tem o seguinte, tem uma questão importante, tá? Que é aquela questão, eu tenho indicador e eu tenho que ter uma meta. Então, no caso, não é, eu tenho indicador dos serviços, mas qual é a meta que eu quero alcançar dentro da minha data de reconhecimento que eu me comprometi?
Nesse exemplo aqui, eu quero alcançar 95% de avaliações ótimas, boas, em pelo menos 90% de serviços ofertados. Tá? Então, isso é um elemento fundamental. Ou seja, qual é o ponto de chegada que eu quero alcançar? Isso tem que estar muito bem claro. E uma última coisa, tá, que muita gente deixa passar, mas que é fundamental, é o requisito de qualidade. Porque não adianta a meta pela meta, a meta pelo número. É importante que tenha muita clareza na hora da determinação da sua meta, quais são elementos de qualidade ou quais são as restrições em que você não pode abrir mão. Ou seja, é qualquer jeito. Não, por quê? Porque se você busca a meta pela meta, você pode acabar querendo aceitar determinados riscos ou fazendo até atitudes que não são apropriadas somente para você bater a meta. Então, no caso, assim, não é qualquer indicador. Você vai utilizar um método apropriado para avaliação. Tá? Tem um exemplo muito claro, né, lá no Avalie que Importa, né, que quando o John Doerr ele explica, que é um caso de uma fabricante de automóveis, né, a estadunidense, e aí ela falou o seguinte, olha, o pessoal botou lá a meta era conseguir, com um determinado modelo de carro, um determinado número de vendas. Ok, o pessoal foi lá, fez o projeto, fez o marketing, vendeu, bateu a meta. Qual o problema? Para que o carro fosse competitivo em termos de preço e o projeto fosse feito dentro do prazo estabelecido, o pessoal ignorou vários requisitos de segurança. O que acabou acontecendo? Esse modelo acabou causando vários acidentes, inclusive fatais. A empresa ela foi alvo de uma investigação federal, tomou um prejuízo bilionário entre multas e recall, fora o dano à reputação. Por quê? Porque eles só se preocuparam em criar a meta. Eles esqueceram que tinha alguns requisitos de qualidade que eles não poderiam ter aberto mão para chegar no resultado. Então, esse é um elemento fundamental. Não é chegar de qualquer jeito. Tá? E o último elemento é o seguinte. Tá? Uma vez definida a meta, é preciso definir de que forma será feito o monitoramento dos indicadores e metas. Pede uma série de dados, cria uma série de indicadores, uma série de métricas, tá? E simplesmente não medem, não fazem monitoramento. Ou só fazem monitoramento lá no final. Não adianta. É preciso ter muito claramente como vai ser feito o monitoramento, tá, dos indicadores e metas, e isso tem que ser um monitoramento contínuo. Também é uma outra coisa, uma outra crítica muito comum quando as pessoas elas querem aplicar, por exemplo, o KR, né? As pessoas fazem só o objetivo e resultado-chave. Primeira questão, né? Não criam as métricas de qualidade, os requisitos de qualidade, então aceita qualquer coisa, e não monitora. Fala o seguinte, não, no final do ciclo a gente vê. Não é assim que funciona. Se você está estabelecendo uma meta, é importante que você tenha uma política de monitoramento ao longo do seu ciclo de avaliação. Por quê? Para saber se o rumo das ações estão no caminho certo, se o resultado esperado pode ser alcançado naquele prazo, e se é necessário fazer algum tipo de mudança ao longo do prazo. Tá? Então, isso é fundamental, ter essa questão dos indicadores. No caso aqui, você tem que estabelecer dois elementos. Primeiro, qual vai ser a periodicidade desse monitoramento, tá? Então, no caso aqui, a ideia é que esse monitoramento da avaliação de satisfação ele seja trimestral, tá? Através do quê? Da consolidação da avaliação de satisfação com os serviços. Ou seja, então o serviço, qual é a nota que você dá para aquele serviço? Como é que você avalia a clareza, o atendimento? Então, todos esses elementos, né, eles são coisas para você trabalhar, para você ter a questão do monitoramento. Então, quando a gente está falando em termos de criar objetivos e metas por essa forma, a gente está falando de uma maneira bastante simples, mas bastante concisa, estabelecida dentro desses elementos. O meu primeiro objetivo seja como
parte de uma equipe, de uma organização, e a significância ela tem a ver com o reconhecimento disso, tá? O segundo elemento que a gente vai trazer, tá, é que isso tem que ter um compromisso, e o compromisso ele está na estratégia da organização, se for um reconhecimento relacionado ao trabalho que você faz, ou um reconhecimento de propósito pessoal. Ele tem que ter uma pessoa responsável por buscar esse reconhecimento, ou uma equipe, e tem que ter uma data para chegar. Como falei, sem data, tudo é postergável. Então você não chega em lugar nenhum. Você tem que estabelecer um indicador, uma meta clara, inclusive quais são os requisitos de qualidade que você não pode abrir mão para chegar nessa meta. Não é para chegar na meta a qualquer custo ou a qualquer preço. E você tem instrumentos de monitoramento. Tá? Então, essa aqui é a parte geral. Como falei, é uma ferramenta bem simples, e a ideia é que ela seja bem simples mesmo, tá? Para que a gente possa agora levar e praticar isso aqui nos exercícios que a gente vai fazer, certo?